Fala, galera! Ei, pessoas! Esse é o Tanto Quanto Nerd, assistimos Luta por Justiça. Ó, galera, antes disso, comenta aqui embaixo, se inscreve, aciona o sininho e deixa aquele joinha. Roda a vinheta! Luta por Justiça conta a história de um recém-formado em Direito pela famosíssima faculdade Harvard, que ao invés de seguir a tradicional carreira de ser um advogado na Costa Leste, encher-se de dinheiro, Muito dinheirinhos. construir várias fortunas de dinheiro, vai para um dos estados mais racistas dos Estados Unidos defender condenados à morte que na verdade não tiveram lá muito acesso à justiça, não tiveram lá muita Não tiveram uma boa defesa, não tiveram acesso a uma defesa que teve justiça, né? E saem prejudicados. E entre as pessoas que ele vai atender, ele acaba conhecendo um negro que foi condenado à morte pelo assassinato de uma jovem de 18 anos e que chocou a cidade. No entanto, tudo indica que ele não foi o assassino. Luta por Justiça, para mim, entra naquela categoria de filmes que a gente pode dizer assim, que é quase que um filme educativo, sabe? Que deveria ser passado em todos os lugares, centenas de vezes, para as pessoas, para entrar na cabecinha das pessoas, que sim, preconceito racial existe sim, preconceito de classe existe sim, e isso determina se você vai ter acesso a uma justiça ou não, ou se você vai ser simplesmente condenado. Vale lembrar que o filme ele é baseado em fatos reais, né? Não é um enredo inventado hollywoodiano, não é uma coisa, pô, isso nunca aconteceu, é real. Então, assim, o filme ele mostra exatamente como que a justiça ela é diferente para o pobre, para o negro, para o rico, para o branco. A justiça ela não funciona como ela deveria funcionar na sua pureza. A gente precisa ressaltar também a participação, né, os atores principais do filme, que são o Jamie Foxx e o Michael B. Jordan, que tiveram uma atuação maravilhosa. A gente não vai comentar da Capitã Marvel porque ela continua Capitã Marvel só de cabelo crespo. Essa vai ser a única fala que a gente vai falar. Como é de se esperar, Jamie Foxx arrasa no filme, ele entrega o personagem com uma intensidade tão grande, nada menos do que ele faz quando tá apresentando, fazendo um personagemzinho ali, né? Ganhou o Oscar, não foi à toa. O cara é um, né, a gente não tem precisa. Tem cenas ali que você emociona junto. Não, gente, é uma coisa bizarra. Você assim. se associa ao personagem, você se apaixona pelo personagem logo no começo, só pela forma brilhante que ele já nos primeiros minutos do filme entrega o personagem. Então, assim, tem cenas que são de doer o coração, assim, sabe? Eu acho que isso deu uma profundidade no filme muito bacana. Fora isso, a gente precisa comentar... Esse é o destaque. Né? De Michael B. Jordan, que... Jesus! Como ele interpretou bem nesse filme. Gente, vocês conhecem ele lá pelos filmes da Marvel ou até daquele Quarteto Fantástico que deve ser esquecido. Que nunca existiu. Nunca. Foi só uma ideia. Pelo amor de Deus. Ruim. Bater na cabeça até isso, esqueci. Mas assim, eu realmente fiquei impressionado com ele. Eu não esperava. E existe alguns momentos que você vê a emoção do personagem de uma forma tão intensa, mas ao mesmo tempo uma forma tão poética, né? Profunda, mostrada na tela, gente. É uma coisa assim, tá impressionante. Tem uma cena que eu não quero falar sobre ela, mas tem uma cena que você vê a pessoa se despedaçando no filme. Gente, é maravilhoso. A interpretação dele foi um show à parte. Foi uma construção de herói, né? Foi uma coisa bem jornada, né? Existe uma decepção, existe obstáculos, existe crescimentos, e existe a apoteose, existe a missão que nunca... Cara, fantástico. Gente, não tem nem o que falar. Os dois
assim, a química dos dois foi muito boa. A química entre os dois foi perfeita, assim, eles aprofundam o filme e eles te passam toda a intensidade do que é você viver na situação que os dois estavam, né? Que não é uma situação fácil. O filme inteiro ficou muito emocionante. O filme inteiro, ao mesmo tempo que ele é emocionante, ele é desesperador, porque é surreal você ver como que uma coisa banal, conta bancária, quanto eu tenho na minha conta bancária, ou quanto que o meu tom de pele vai fazer a pessoa ser automaticamente condenada. É impressionante, gente. Quem é dessa ala maluca que acha que isso não existe, cara, tem que assistir esse filme. E não existe só nos Estados Unidos não, tá, gente? Que se acontece lá, que é pior. Vocês têm que ver que o filme passou a história se passa entre os anos 80 e 90. Aliás, parabéns para a fotografia, cenografia, que inseriu bem a gente nessa época, assim, acho que deve ressaltar assim, esses detalhes assim, que é técnicos, corte de cabelo, roupa, carro, a época, a prisão, tudo, cara, assim, fantástico. Ou as partes de onde é que tem uma reportagem, gente, assim, brilhante. Mas assim, voltando, é uma história que, apesar de se passar entre os anos 80 e 90, ela é super atual. Ela fala dessa questão preconceituosa, das pessoas que acham que não são preconceituosas, que o preconceito não existe. E é uma coisa assim que eu lembro do nosso cineasta, o Henrique Meirelles, falando de como que a gente é acostumado com absurdos, né? Como que a gente se acostuma com absurdo. E essa ideia, essa questão do que não existe preconceito, é um absurdo, gente. É um absurdo. A gente vê isso no dia a dia. A gente vê comportamentos assim, a gente vê coisas nas coisas mais simples, como salários, como questões de fala, né? Questões de suspeitas, brincadeiras. E a gente fica só passando paninho, mas que nem bem assim. É assim. Gente, Então, assim, é um filme que ele é importante, sim. Para mostrar que ele não só é um filme que toca, que mostra esse lado, explicita esse lado, como também ele é baseado em fatos reais. Não é uma coisa hollywoodiana, inventada, um roteiro que leva em consideração os maiores referências de filmes de tribunal, aquela coisa toda. Tem os elementos, mas assim, é tudo baseado em real, gente. Outra coisa que foi muito bem colocada no filme foi a trilha sonora, carregada de jazz, de blues, com música gospel. Gente, e ela vai causando uma intensidade nos sentimentos, ela vai inserindo aquela dor e aquela angústia de uma forma tão maravilhosa, tão bem feita. Foi uma escolha de música, assim, muito bem feita, sabe? Tinha hora que eu pensava assim, nossa, se entrasse essa música ia ficar muito legal, mas não ia ficar tão legal quanto essa música, desse estilo que era comum naquele tempo, que era famosa, sabe? Então foi tudo muito bem feito. Tem um momento numa cena lá que uma música, né? Ela é o centro daquela emoção dos personagens. Gente, brilhante. Foi brilhante esse momento. Aliás, gente, como todo filme baseado em fatos reais, entre as cenas pós-crédito, a gente não vai passar tudo não, mas entre as cenas pós-créditos tem a apresentação dos personagens reais do filme, o verdadeiro advogado, o verdadeiro condenado, o verdadeiro, eu não posso falar, senão vou dar spoiler, mas as pessoas envolvidas realmente nessa história. O que aconteceu com elas. Então vai mostrar quem são, o que aconteceu, quais foram os fins dela. Então vale muito a pena assistir, porque aí ele fecha com chave de ouro esse filme que é tão intenso, que é tão cheio de sentimento e que é um filme que deveria ser visto milhares de vezes, principalmente se você é dessas pessoas malucas que acham que não existe preconceito racial e preconceito de classe. Ou seja, moçada, resumindo tudo, é um filme que tem interpretações magníficas, fala de um assunto mais
atual possível, né? Apesar de ser passada nos anos 80 e 90, é baseado em fatos reais, não é mentira. Então, galera, olha, é emocionante. Você sai, é um filme que te transforma lá dentro. Você sai com uma outra pessoa, principalmente você sai com outro olhar, né, sobre o outro. Se você não vive aquilo, você se projeta, você percebe que algumas atitudes elas são passíveis de mudança, sim, né? Então, assim, gente, resumindo isso tudo, vá ao cinema.